Olá, queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos para a nossa leitura orante dos Salmos desse ano de 2025. E hoje você pode perceber que está comigo aqui o nosso irmão Raul, que serve ao Senhor lá na congregação Nova Esperança, está aqui para nos ajudar. Eu vou deixar claro aqui para os irmãos que esse ano eu não estarei só na leitura orante dos Salmos. Vamos ter também aqui a participação do nosso irmão Raul. Raul ele já ensina na escola bíblica dominical aos adolescentes, também nos ajuda na escola bíblica dominical, trazendo estudos da nossa lição com os adultos. Nos assiste ali também às vezes no louvor, né, Raul? Quando é necessário. É a nossa equipe de mídia, então veio para somar na nossa igreja e ele e a família dele, a Ariane, a Ana Bia, são bênção na vida da nossa comunidade. Então que Deus possa estar abençoando o nosso irmão nesse momento, ele que vai conduzir a leitura orante de hoje, para que a gente possa ser alimentado pela palavra de Deus, já iniciar esse ano, né, com aquele gostinho de querer conhecer mais a Deus através da sua palavra, ter uma intimidade maior com Deus por meio dessa devocionalidade e fazer com que as orações dos salmos elas possam ser orações também nossas, dos salmistas possam ser nossas orações, a gente se aproprie dessas orações. Pastor Marcelo até falou sobre isso, não foi? No culto de domingo. Ele fez lá a leitura do Salmo, explicou o Salmo e falou exatamente isso, que os Salmos nos convocam também à oração. Eles meio que fazem com que o coração da gente apareça por meio da palavra. E ele ainda explicou uma coisa que eu achei muito interessante do pastor Polisson, né? Eu tenho até um livro dele aí sobre aconselhamento pastoral, de que todas as vezes que tiver algo assim no Salmo em que o salmista de alguma forma se autoelogia, a gente precisa fazer exatamente o inverso. Uma dica preciosa. Se colocar no lugar de alguém que tem deméritos, que tem questões humanas, vicissitudes, que precisam ser tratadas à luz da palavra de Deus. Afinal, todos nós somos pecadores. Deus abençoe a vida do nosso irmão Raul, você que está chegando aí agora, você, meu irmão, minha irmã, que passou um dia aí cansado, já trabalhando, quem sabe, nesse início de ano. Você que está de folga, de férias, só vai retomar agora em fevereiro. Eita, coisa boa, hein? Vamos aproveitar esse momento, meus irmãos. Se você puder, pegue sua Bíblia, pegue o seu aplicativo da Bíblia no celular ou no computador e participe conosco, tá? Só não deixe de participar. E você que vai ver esse vídeo porventura depois da exibição, que Deus também possa, por meio dessa mesma palavra, comunicar ao seu coração, né, as suas vontades, a verdade revelada que Ele tem para nós. Que Deus nos ajude e nos auxilie por meio do seu Espírito Santo. Vamos lá, Raul? Vamos lá. Quero convidar vocês agora nesse momento, né, a pegar sua Bíblia e ter um momento de quietude com o Senhor, né? Se desligar das redes sociais, buscar um lugar mais quieto para poder ouvir a palavra, para poder meditar nela. Tá bom? Nós vamos ler então o Salmo 82. Né? É um salmo pequeno, né? Somente de 8 versos. Nós vamos fazer somente uma única leitura, tá bom? Vamos lá. Salmo 82. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações.
Amém. Para a gente falar desse salmo, basicamente nós vamos fazer uma divisão em 4 pontos. A primeira parte dele é o verso 1 e 2, onde nós falamos sobre o julgamento de Deus. Deus julga no meio dos poderosos e denuncia a injustiça. Depois, dos versos 3 e 4, é um chamado à defesa do fraco e do necessitado, onde Deus expõe o pecado que estava sendo cometido. No 5 e no 7, o Senhor manifesta o julgamento sobre líderes injustos. E no último verso, nós vemos um clamor, uma declaração final sobre Deus como juiz de toda a terra. Tá? Então, sem muito mais delongas, vamos começar analisando os 2 primeiros versos, né? Que diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. E no 2 ele diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, nesses 2 primeiros versos, a gente vê primeiro um contraponto, né? A soberania de Deus lá nos céus, vendo todas as coisas, julgando todas as coisas, e nós vemos a injustiça feita pelos homens na terra. Então, essa parte do texto mostra pra gente isso, nos trazendo aquela ideia que nós precisamos descansar, que Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Isso. Todos os erros que nós cometemos, os acertos que nós cometemos, Deus está lá. Então, não tem como a gente fazer nada em oculto. Né? Com certeza, o texto aqui não diz, mas provavelmente, né, esse juiz, assim como nós, muitas vezes cometemos erros, cometemos pecados e achamos que ninguém está vendo. Nós estamos fazendo aqui escondido. Ninguém está vendo, só que nós temos um Deus nos céus que olha para nós, que vê as nossas falhas, que vê as nossas transgressões, e Ele estabelece o seu trono, né, a equidade, a justiça, a bondade. Então, eu acredito que esse primeiro ponto para a gente analisar é para confiar na misericórdia de Deus, na soberania, na justiça dele. Né? E no verso 2 ele fala: até quando julgareis injustamente? Aqui ele está chamando os juízes que estavam cometendo erros, cometendo pecados, né? E tomareis partido pela causa dos ímpios, por causas que são opostas às causas de Deus. Sim, bem interessante isso, né? Em alguns momentos a gente aproveita para falar que a gente está vendo, né, o livro do profeta Isaías. A gente, como a Igreja Presbiteriana de Jacareí, está usando a mesma revista de vocês, né? E a gente vê ali nos primeiros capítulos de Isaías, do capítulo 1 até ali o seu chamado que acontece no capítulo 6, palavras de julgamento de Deus, né? Sim. E por vezes Deus chama o seu povo a tomar com ele uma bronca, né? Deus, ele vai lá e dá uma bronca no povo, porque o povo estava pervertendo o juízo, o povo não estava dando crédito à palavra de repreensão de Deus. É interessante porque Deus chama o povo ali de Sodoma e Gomorra por meio do profeta, né? Isso daí, assim, é muito forte, meus irmãos. Deus estava chamando ali Judá e Israel de Sodoma e Gomorra por meio do profeta para repreender o povo de Deus. O fato é, meus irmãos, que não existe, como disse o irmão Raul, nada que Deus não esteja vendo. Não existe julgamento que Deus não esteja por trás dali, observando, por trás não, esteja de forma visível, observando tudo que está acontecendo. Né? Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. E se Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Não existe juiz que esteja julgando, por exemplo, e acredite que esse tipo de julgamento que ele está fazendo, Deus não está vendo. Porque Deus está vendo. Por mais ateu que ele seja, Deus continua a vê-lo. Porque não depende dele, né? Depende do nosso Deus. E Deus sabe o que se passa, né? E como o irmão Raul aplicou, né? Assim, a gente também, né? Colocando-se agora no lugar dos juízes perversos daqui do texto, a gente muitas vezes atua de maneira iníqua. A gente observa as coisas, conhece a palavra de Deus, mas age como se não conhecesse. Como crentes, a gente precisa tomar cuidado.
porque Deus está vendo, né? Não há nada oculto que não vá ser revelado. A gente precisa tomar cuidado para não ficar acreditando em algum momento que aquilo que a gente está fazendo só a gente mesmo sabe, mais ninguém. Não, Deus vê. Assim como Ele está aqui na Assembleia, né, meu irmão? Exatamente. Ele está também aqui conosco, está aí com vocês. E não só nesses momentos, em todos os momentos da nossa vida Ele está presente, observando todas as coisas. E o que a gente observa nesse texto, né, é que por Deus ser justo, Ele não se agrada nunca com a injustiça. Então, toda vez que Ele vê alguém agindo de modo injusto, Ele sempre vai aplicar a sua justiça, né? Como a gente conhece, nas Escrituras diz, né? Se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos, porque o Senhor açoita e corrige a todo aquele que ama, todo aquele que tem por filho. Então, o Senhor sempre opera para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, quando a gente fala assim, o Senhor, eu cometi pecado, vai acontecer alguma coisa? O Senhor vai corrigir você, para você crescer na fé, para você se aproximar mais dele. Então, a gente sabe que os juízos de Deus faz parte dos atributos dele, que ele é justo, mas é para o nosso próprio crescimento, né? Verdade. Vamos lá. E depois, o próximo ponto, né, que são os versos 3 ao 4, que é onde o Senhor expõe o pecado, né? Ele diz assim, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então aqui o Senhor está expondo o pecado. O Senhor está trazendo à tona o que esses líderes, o que esses juízes estavam deixando passar, achando que Deus não ia se importar, achando que Deus não ia fazer nada. Então, fazer justiça ao fraco e ao órfão, deixando eles desamparados. O Senhor se agrada disso, né? Como diz lá no livro de Tiago, a religião pura e imaculada é o quê? É amparar o órfão e a viúva, é fazer o bem às pessoas. E eles estavam deixando isso de lado, achando que Deus não estava vendo. Então, esse é o chamado de Deus. Então, o Senhor expõe os nossos erros. Quando a gente lê, né, como o pastor falou, quando o pastor Marcelo fala isso, e é uma aplicação muito boa, a gente tem que ler a Bíblia contra a gente. Muitas das vezes a gente tem esse comportamento. A gente ignora a lei de Deus, a gente conhece ela, mas ignora e acha que está tudo bem. Né? Como aqui, por exemplo, fazei justiça ao fraco e ao órfão. É um mandamento. O Senhor faz parte de quem Deus é se preocupar com o fraco, Ele se preocupa conosco, ele não deixa ninguém desamparado. Então, a partir do momento que a gente age assim, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Então ele pede, procedei retamente para com o aflito e para com o desamparado. Com certeza eles não estavam agindo desse modo, eles estavam deixando eles de lado, né, porque a gente sabe como que é o ser humano, né, egoísta, só pensa em si próprio. Então, com certeza, eles estavam deixando aí o povo de lado, não estavam cumprindo a vontade de Deus. Sim. E aqui quando o texto fala, né, pobre, o órfão, cita aqui também o necessitado, o desamparado. Ele está falando de todos aqueles que eles precisam, são aqueles que mais precisam de que a justiça seja feita, não é? Se a gente fosse aplicar nos nossos dias, são todas aquelas pessoas que de alguma forma vivem numa situação de vulnerabilidade, em que elas precisam que essa justiça haja de forma correta para que os seus direitos possam ser garantidos. E aí Deus está dizendo assim que é papel do governante, né, ou do juiz aqui no caso do texto, fazer com que o direito seja garantido a essas pessoas, especialmente essas pessoas que mais necessitam, especialmente essas pessoas que elas não têm a quem recorrer, não tem às vezes um parente de melhores condições que possa ajudá-la, né? Então elas precisam de uma mão estendida. E se os juízes ou os governantes eles pervertem o direito, essas pessoas, além de não serem assistidas, elas vão ser prejudicadas. Agora, trazendo para nós, né, Raul, assim, como povo de Deus, nós somos chamados também para termos esse senso de responsabilidade com as pessoas que sofrem, com as pessoas que mais precisam de cuidado. Eu estava pensando nessa semana que, às vezes, a gente, como igreja, né, às vezes a gente peca em alguns aspectos. Por exemplo,
Às vezes, eu tenho uma filha que é pessoa com deficiência, né? A Belinha. Às vezes a gente olha para a criança, mas não entende que ela tem uma necessidade, que é uma necessidade diferente de outras crianças. Sim. E às vezes a gente, nesse processo, a gente não inclui, né, a criança que tem a sua singularidade dentro de um contexto mais amplo da igreja. E às vezes isso, assim, pode entristecer a nós como pais, por exemplo, como pai da Belinha, como mãe da Belinha, porque a gente não percebe, às vezes, um determinado tipo de acolhimento que a criança necessita ter, né? E eu falo isso de maneira geral, pastores, nós pastores, a gente precisa entender, por exemplo, que uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ela pode ter estereotipias, ela pode ter algum tipo de comportamento que destoe, né, da maioria das crianças típicas. Isso não torna aquela criança mais repreensível por conta disso. Na verdade, aquela criança ela tem um comportamento singular. E isso precisa ser levado em consideração no cuidado que se deve prestar a essa criança. Eu só estou pegando um recorte pequenininho, né, Raul? Sim. Assim, daquilo que a gente pode estender para várias outras coisas, né? Para o auxílio, as viúvas, por exemplo, que na Bíblia isso era tão falado, né? Sim. As viúvas, aquelas que não tinham a quem assisti-las, que não tinham um filho que pudesse ajudá-las, que perdeu o marido, já estava idosa, quem é que poderia auxiliá-las? E a gente, como igreja, a gente precisa ter esse olhar. É óbvio, meus irmãos, que o olhar do serviço na igreja, ele primeiramente deve se voltar àquilo que se chama de domésticos na fé. Né, Raul? Sim, com certeza. Primeiro aqueles que já têm, porque às vezes assim, a gente consegue alcançar pessoas que estão fora, mas a gente não consegue identificar as pessoas necessitadas dentro. Então a gente precisa ter esse olhar também, né, para identificar dentro da igreja quem necessita. Porque às vezes a gente está vivendo assim, um certo ativismo social, né, para ajudar pessoas ali com ações pontuais de entrega de uma cesta básica. Não há nada de errado nisso, tá, meus irmãos? Mas às vezes a gente não está identificando dentro da igreja pessoas que estão precisando. Então a gente, como é parte da diaconia, né? E a diaconia, meus irmãos, não estou falando só dos diáconos da igreja, estou falando de todos aqueles que são servidores de Deus, são servos, tá? Somos todos nós. A gente precisa ter esse olhar, né? E perceber e identificar e talvez até acionar, né, a nossa diaconia para falar sobre um irmão que está precisando. Às vezes a gente pensa numa estratégia de entrega de cestas básicas, de alguma coisa assim, como se fosse alguma coisa para evangelização. Sim. Não é? Sim. Na verdade, a gente tem que fazer isso, meus irmãos, sem olhar para quem. Tem que fazer isso, como disse Jesus, o que uma mão faça que a outra não veja, né? Feito acontece nas redes sociais, né? Que ninguém saiba, se possível for, ninguém saiba, senão a pessoa que recebeu aquele auxílio, que a igreja foi quem fez esse tipo de ação. Mas a intenção aqui é muito clara, né? Assim, é que esses juízes aqui perverteram o direito, prejudicaram essas pessoas, e Deus está dizendo para elas, por meio do salmista Asaf, agora façam o contrário, façam justiça a essas pessoas, livrem essas pessoas das amarras dos perversos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente possa viver essa realidade. E a gente, às vezes, assim, a gente quer ser muito pragmático, resolver as coisas de um modo muito natural e acaba negligenciando que a verdadeira necessidade das pessoas é o evangelho. Sim. Porque ela pode estar passando algum tipo de necessidade física ou alguma necessidade, sei lá, de algum recurso, mas o mais importante que a gente pode dar para elas é a palavra de Deus. Verdade. Então, às vezes a gente, vou dar uma cesta básica, mas eu estou pregando o evangelho para ela junto com essa cesta básica, eu estou falando de Jesus, porque senão, como você falou, senão a gente vira ativista, senão a gente quer fazer pelo resultado de fazer, de entregar, de, sei lá, de mostrar que a gente tem condição de ajudar mais. A primeira necessidade que a gente tem que enxergar é o evangelho. O evangelho é primordial, está acima de tudo. Junto com ele, é lógico, né? Como diz na escritura, a gente precisa, sim, auxiliar, sim, mas não deixar de lado também a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus Cristo. Amém. Amém.
E depois, nos versos 5 e 7, do 5 ao 7, né, ele fala sobre o julgamento sobre esses líderes injustos. Vamos ler lá. Diz assim, ó: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então, aqui o Senhor já está falando, eles são cegos, são líderes cegos, que não entendem realmente a necessidade do povo, não conhecem realmente a vontade de Deus, são pessoas que estão perdidas, são pessoas que estão vivendo somente para o seu próprio prazer, para o seu próprio ego. Né? E isso são cuidados que nós temos que ter. Né? Por exemplo, eles são líderes, eles estão à frente, eles deveriam legislar a favor das pessoas, cuidando delas, distribuindo as coisas do jeito correto, mas por causa do ego humano, eles estão preocupados somente consigo mesmo. Então, qual que é o juízo de Deus sobre eles? Eles são cegos. Eles não sabem, eles não entendem, eles vagueiam completamente em trevas, vacilam completamente em todos os seus caminhos. Então, assim é o líder, assim é o governador, que é egoísta. Ele anda em trevas, porque ele não consegue enxergar o outro que está à sua volta, que precisa de ajuda, que precisa ser ensinado, que precisa ser auxiliado nos seus caminhos. Nossa, você estava falando isso, eu estava pensando aqui, né, que essa questão da cegueira, às vezes a cegueira já é um juízo de Deus, né? Porque ela não nos faz ver a realidade do pecado, do nosso pecado, e não nos faz reconhecer a vontade de Deus. É verdade. Irmãos, tanto o pastor Marcelo falou no domingo, né, sobre se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se eles forem maus, quanta treva existirá em nós, né? Porque os olhos, eles refletem o nosso coração. Sim. Né? As nossas crenças. Né? E aí eu fico pensando, e no texto que foi pregado também por mim lá de 1 de João, se fala que Deus nos tirou das trevas para que nós caminhemos na luz. Caminhemos na luz. Que luz? Na luz da vontade de Deus, na luz daquilo que o Evangelho nos ensinou. Na luz que vai, assim, de fato, amar o próximo, viver de fato em comunhão com Deus e com o próximo. Já esses que estão sendo aqui acusados de transgressão e que recebem o duro juízo de Deus, são pessoas que eles não conseguem enxergar, estão em trevas. Meus irmãos, que nenhuma treva possa ocupar o nosso coração ao ponto de nós nos tornarmos insensíveis à luz da vontade de Deus, né? E aqui, assim, existem, meus irmãos, coisas... A gente estava conversando antes, tá? De trazermos aqui a leitura orante. Existem questões nos Salmos que trazem características literárias interessantes. E uma característica que eu estava conversando com o Raul, que a gente vê nesse salmo aqui, é que quando o salmista traz essa palavra de juízo de Deus, ele traz também em forma de sarcasmo, porque ele diz assim, né? Vocês nada sabem, nada entendem, mas dizem assim, sois deuses, né? O Deus está dizendo para ele, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, ou seja, vocês se equiparam porque vocês são governantes, porque vocês são pessoas que têm essa proeminência, né? Vocês se equiparam, né, aos filhos do Altíssimo, mas vocês vão morrer como qualquer um. Que tipo de deuses fajutos vocês são, hein? Não é? Então, assim, há aqui um sarcasmo. Essa palavra deuses, meus irmãos, serve para tanta coisa, sabe? No texto bíblico, ela pode indicar o próprio Deus verdadeiro, como quando está lá em Gênesis no capítulo 1, né? Bereshit barat Elohim, no princípio criou Deus, a palavra Deus ali é Elohim, né? Ela pode indicar falsos deuses, ela pode indicar juízes e ela pode indicar governantes. Aqui fica claro que esse termo tem um contexto de juízes, de governantes, tá? Então, assim,
Não é que eles são pessoas de fato deuses, não é isso que o texto está dizendo, né? Porque se fossem seriam falsos, né? Mas é que eles têm essa capacidade de julgamento. A gente lembra daquilo que Jesus Cristo disse, né? Ao ser interpelado por aqueles da comitiva de Jerusalém, aqueles fariseus, aqueles grupos que foram ter com ele e começaram a se queixar porque Jesus Cristo se fazia como Deus nas suas palavras. E ele de fato é Deus, então assim, ele não estava falando nada de equivocado. Jesus Cristo disse, mas não está escrito, vós sois deuses? Jesus usa a mesma palavra de sarcasmo, né? Vocês não estão aí no sinédrio, vocês não julgam, vocês não fazem essas coisas. Então a gente tem aqui, meus irmãos, um contexto que nos faz reconhecer quem nós somos. Agora vamos colocar nesse lugar, né, dos juízes que se acham alguma coisa, né? Meus irmãos, a gente, olha, a nossa capacidade de julgamento, Raul, é uma coisa afiada. Muito. A gente tem capacidade de julgar tudo, né? A gente se acha especialista em todas as coisas, já começa aí, a internet tem mostrado isso, né? Sim. Pessoa mal consegue entender bem alguns mecanismos, mas ela já se acha um super especialista. Então a gente tem uma capacidade de julgamento que reflete, meus irmãos, entendam isso, a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O problema é que o nosso julgamento, assim como todas as outras nossas capacidades, elas foram manchadas pelo pecado. E se nós, meus irmãos, não tivermos a luz da palavra de Deus para nos guiar naquilo que é correto, a gente só vai julgar errado, meus irmãos, não vai fazer nada certo. Não foi lá em Isaías também que ele diz assim, ai daqueles que consideram o bem mal e o mal bem. Não é assim que está escrito? Ou seja, meus irmãos, a gente faz algumas coisas que às vezes a gente distorce as questões que estão claras, porque o certo é certo e o errado é errado. Aí você diz, a gente não faz isso, então a gente é crente de verdade, né? A gente é muito consagrado a Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente usa 2 pesos e 2 medidas. Se é com alguém que não é com a gente é bem duro, né? Bem firme, bem a lei. Não é assim, né? Mas se é com a gente diz assim, mas peraí, mas Deus sabe, né? Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração, né? Não é assim, né? Deus sabe, né, de todas as coisas. A gente tem umas expressões meio evangeliquez, assim, para dizer assim, não, mas Deus é misericordioso. Mas só comigo, né? Só comigo. Então, que a gente possa ouvir essa palavra de repreensão aqui também nos nossos corações, né? Para a gente não estar julgando aí à torta e à direita. Não é que a gente não julgue, meu irmão. A capacidade de julgamento a gente usa o tempo todo. A gente escolhe, por exemplo, quando está dirigindo, qual lado a gente vai entrar na rua, né? Para a esquerda ou para a direita. O irmão vindo para cá quase passou direto, né? Passei. Já ia para a empresa, né? Pegou a Dutra ali, foi a Dutra? Foi. Já ia embora para a empresa onde ele trabalha, né? Então, às vezes, a nossa capacidade de julgamento é afetada pelos nossos condicionamentos, sim, né? Assim? Com certeza. Então, Jesus, né, ele explica isso. A gente tem que ter cuidado com o tipo de julgamento, que é aquele julgamento que para os outros é muito rígido, mas para nós é sempre muito complacente, né? Porque com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Entenderam? Então a gente precisa ter esse cuidado. Antes de julgar, procura saber, né? Para não fazer aí um julgamento que não se combina com aquilo que é a vontade de Deus. E a gente não deve ser tão complacente com a gente deve, às vezes, se submeter à palavra de Deus e dizer assim, Senhor, tem piedade de mim, porque muitas vezes eu ajo como um juiz iníquo. Tem piedade de mim, porque muitas vezes, eu, ao invés de ser mais firme em relação ao meu compromisso com a tua palavra, eu tergiverso, eu dou um jeitinho brasileiro para que essa palavra não possa ser tão cortante assim no meu coração. Mas ela é, viu? Ela é. Que Deus aplique essa palavra em nós. E só para complementar, esse texto, esse verso, né, que fala eu sou Deus, como a gente estava conversando,
eu acredito que o principal objetivo dele é humilhar o homem. Porque Sim. a gente tem esse desejo dentro do nosso coração de ser deuses, de Verdade. ser como Deus, que foi aquilo que foi implantado pelo pecado em nós. Então esse texto serve para isso. Ele expõe o coração do homem, que quer ser como Deus, que quer ter autoridade, que quer falar e acontecer, que quer ter toda a sabedoria, todo o juízo, saber todas as respostas, mas, como você disse, ali o texto humilha, porque fala assim, ó, todavia como homem vocês vão morrer. Sim. Vocês são falsos, se vocês se acham Deus, na verdade vocês são deuses falsos. É isso porque aí. como homem vocês vão morrer e como os príncipes a vez de sucumbir. Só para complementar. Não, mas foi perfeito. Vejam só, meus irmãos. Como foi que a serpente falou para Eva mesmo? Meus irmãos lembram? Isso é um texto que a gente não deve esquecer lá no Gênesis 3, né? Sereis como o quê? Deus. Como o quê? Como Deus. Olha o ser humano. Nossa, vamos ser deuses, né? Vamos viver como deuses da nossa própria vida, como senhores da nossa própria vida, como autônomos, independentes, ninguém vai dizer mais o que a gente precisa fazer, estamos livres, vamos ser guiados pelo nosso próprio coração. Irmão, se afaste disso, porque todas as vezes que o homem foi guiado pelo próprio coração, isso não deu bom. Isso afetou profundamente a vida dele e das pessoas. Então, o pecado é uma coisa interessante. Eu já ouvi isso de alguém, não me lembro de quem foi. Diz que o pecado, o conteúdo é sempre o mesmo. Ele só muda a embalagem. Cada época tem um conteúdo meio diferente, mais agradável, né? Igual as heresias, né? Igual as heresias, né? Só muda a embalagem. A embalagem mas o conteúdo lá é a mesma coisa. É a nossa tentativa de viver independentes de Deus. É a nossa tentativa de sermos senhores da nossa própria vida. É a nossa tentativa de sermos deuses. Aí o que é que Deus faz? Nos humilha. Bendita humilhação. Bendita humilhação. Certo. E no verso 8, na verdade é um clamor. É um clamor declarando sobre Deus como juiz sobre toda a terra. Né? Vamos ler aqui. Diz assim, ó: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Eu acredito que esse precisa ser o nosso clamor. Porque a Bíblia diz que as nossas obras são como os trapos de justiça, né? A nossa justiça é como um trapo de imundície. Então a gente acha que a gente é muito justo, né? A gente olha pra gente com uma medida muitas vezes exagerada, né? Se acha muito bom, muito santo, mas na verdade nós somos miseráveis pecadores. E o que o salmista transmite aqui é exatamente isso. O clamor àquele que realmente é justo, que é Deus. Porque senão a gente vai querer pôr a mão, vai querer resolver as coisas do nosso jeito e não funciona desse modo. Então assim, ó Deus, julga a terra. Deus é o único que tem a perfeita condição de julgar. Por mais que a gente tenha, né, a capacidade de julgar, Deus nos deu essa capacidade. Ele não nos daria um atributo que a gente tem para o uso que, não, isso aí não serve para nada. Não, se ele deu para a gente, sim, tem uma função. Sim. Porém, mais uma vez, o texto nos humilha, porque o nosso julgamento é parcial. O nosso julgamento não tem todas as variáveis, não é como o julgamento de Deus, que sabe de todas as coisas na sua soberania, né, na sua onisciência, ele sabe de tudo. Então, ele é um julgamento perfeito nosso. Infelizmente, ele sempre vai ficar faltando alguma coisa. Né? É verdade. E é interessante com que o Raul tem tratado aqui, é que a gente precisa desse senso da justiça de Deus sendo aplicada. A gente precisa, meus irmãos, porque muitas e muitas vezes, de tanto nos apercebermos da injustiça, tanto aquela que é externa quanto aquela que é interna, a gente pode cair numa sensação de desespero em relação à vida. Sim. Não é verdade? Sim. A gente pode olhar para o futuro e dizer assim, nossa, estamos perdidos. Estamos fadados ao fracasso, porque esse mundo realmente é um mundo injusto. E de fato esse mundo realmente é um mundo injusto. Mas glória a Deus, porque temos um Deus que é justo.
A justiça de Deus, meus irmãos, enche o nosso coração de esperança. A justiça de Deus faz com que a gente possa não apenas olhar para as coisas desse mundo como uma realidade final, mas que a gente possa olhar para Deus como uma realidade final. E observem, meus irmãos, aquilo que Deus opera de julgamento na história do povo dele, né? Ele também vai operar para todas as nações da terra. Os julgamentos que acontecem ao longo da nossa vida humana apontam para um juízo eterno, apontam para um juízo final, apontam para que Deus vai sim julgar todas as pessoas, todas as nações da terra. Observem, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele, na cruz do Calvário, ele recebeu a justa ira de Deus contra o nosso pecado, tá? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, não é que a ira de Deus não foi aplicada, a justiça de Deus não foi aplicada, a justiça de Deus foi aplicada, mas só que ao invés de ser aplicada em nós pecadores, ela foi aplicada onde? Em Jesus Cristo. Para quê? Para que quando Deus se levantar, né, seu Filho retornar em glória para juízo das nações, essa justiça, que seria o juízo eterno contra o pecado, não vai fazer mais parte da vida daqueles que creram em Jesus Cristo para a sua salvação. Então observem, meus irmãos, da mesma forma que Deus é justo, ele também é gracioso, porque por meio de Jesus Cristo, ele aplicou a sua justiça contra o nosso pecado e nos concedeu, através da justiça de Jesus Cristo, acesso para que possamos viver na eternidade debaixo da sua bem-aventurada presença. Observem, meus irmãos, assim, haverá um juízo final. Essa oração de Asaf, ela deve ser a oração da igreja também. A igreja deve dizer assim, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, a cada dia que passa, é maior o senso de injustiça. É maior o senso de injustiça. A gente vive num mundo que cada vez mais se intensifica a injustiça. E se a gente tiver a nossa esperança só nessa vida aqui, somos os mais miseráveis. Mas os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, né? Que recebeu a justiça de Deus contra o nosso pecado sobre ele, para que nós injustos fôssemos justificados pela justiça de Jesus. E para que nesse juízo final, que até o Asaf orou por ele aqui, né? Não sejamos colocados naquele lago de fogo, né? Na danação eterna, mas possamos viver no novo céu e na nova terra, onde habitará a justiça. Amém. Que Deus seja louvado, né? Amém. Amém. Vamos orar então. A leitura orante do Salmo, meus irmãos, serve para que a gente ore de acordo com aquilo que a gente leu aqui, né? A ideia é essa. Então o nosso irmão Raul vai fazer essa oração. Amém. Senhor Deus, o Senhor está sentado em um alto e sublime trono de glória. E o Senhor vê todas as coisas de acordo com a reta justiça, com a santa justiça. E olha para nós, Senhor Deus, tão pequenos, tão falhos, em nossos erros e pecados, que muitas vezes cometemos achando que o Senhor não está vendo. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o seu juízo foi aplicado sobre Cristo, para que nós pudéssemos hoje estarmos juntos do Senhor novamente. Amém. Agora, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que nós não sejamos ignorantes com os nossos erros, que nós possamos, Pai, no tempo propício, nos aproximarmos de Ti em arrependimento, reconhecendo que nós não somos nada, Pai. Nós não somos deuses, nós não somos perfeitos em nosso julgamento, Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores, que tem esse desejo egoísta dentro de nós de agirmos somente a nosso favor, mas o Senhor é aquele que nos liberta. É o Senhor aquele que nos transforma, é o Senhor quem muda o nosso coração, é o Senhor quem nos capacita a amar, é o Senhor quem nos capacita a nos doarmos uns pelos outros, a instruirmos uns aos outros. Então eu te peço, Senhor Deus, porque nós confiamos na Tua reta e santa justiça, Pai. Amém. Que o Senhor continue operando em nosso meio, continue operando nas nossas vidas, continue nos capacitando e nos levando, Pai, à verdadeira meditação na Tua palavra, que abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente e prepara, Senhor Deus,
a nossa vida para vivermos de acordo com a tua vontade. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima leitura orante dos Salmos. Um abração para vocês. Abraço, Deus abençoe.